Olá, me chamo Fábio Jorge da Silva, eu moro em Curitiba, estado do Paraná, e esse vídeo faz parte da disciplina de Educação Física da turma Lacrosse, e a matéria é Ética Profissional aplicada à Educação Física. Neste vídeo vou falar de dois podcasts, de dois trechos deles, e explicar um pouco, dissertar um pouco sobre eles. E falar um pouco sobre o que eu penso a respeito do assunto. Primeiramente, um dos podcasts escolhidos é Ética do Conceito à Prática. Neste se fala um pouco com respeito ao próprio conceito dele e o significado também dessa palavra ética. Então, falando um pouquinho sobre o significado de ética, ela vem da palavra éticos e práctico. Então, são palavras gregas. Se nós formos ver, elas têm muito a ver com Aristóteles, que utilizou esse termo. Isso é há mais de 300 anos antes de Cristo, que foi a época em que Aristóteles ele viveu. E ele chegou a essa conclusão com respeito à ética, pensando nos princípios em que se deveriam ajudar as pessoas a formar uma maneira delas agirem. Então, a palavra éticos deriva de ethos, que é uma reflexão do que as pessoas estão fazendo, se aquilo está certo ou está errado. E o conceito que vem se tendo, até por outros estudiosos também, que se refere a uma ciência da moral, para orientar o comportamento e ajudar as pessoas a entender os valores necessários. Neste é questionado o modo de se viver socialmente e moralmente das pessoas. É uma diretriz, um norte nesse sentido. Então, nós podemos dizer que a teoria é uma diretriz que guia as pessoas e o que fazem as pessoas, os hábitos delas, são a moral. O que é moral pode ser modificado, mas a ética ela nunca vai mudar. E dentro da ética nós temos as regras de etiqueta, que é como as pessoas devem agir nos ambientes, tanto de trabalho como também nos familiares. Nós sabemos que não é da mesma maneira. Então, ao eu observar a respeito desse assunto, eu vejo que é algo extremamente necessário e que talvez não tenha se iniciado exatamente há 300 anos antes de Cristo, mas desde o início da criação humana, podemos dizer que já temos conceitos de valores que são necessários para ser utilizados no nosso dia a dia. E muitos deles nós podemos ver através da própria Bíblia. Então, ela é um livro tão antigo, mas também tem os valores e os princípios necessários nesse sentido. E nós podemos levar isso para outras esferas também, nesse sentido. Então, esse seria com respeito ao primeiro podcast. Um outro podcast que eu escolhi é com respeito ao plágio. Então, esse podcast com respeito ao plágio, ele nos diz um pouco sobre os vários tipos de plágio que se existem. O plágio acadêmico, que é usar matérias de autores sem citar eles, acaba sendo uma falsidade ideológica, pode até gerar um crime nesse sentido, mas daí acaba que o estudante não consegue argumentar nem especificar o que ele precisa. Então, até nesse sentido, a própria faculdade tem um manual e caderno de normas que podem ajudar nesse sentido. Então, podemos dividir em alguns tipos de plágios. Um deles é o conceitual, que a gente usa o conceito de um autor sem indicar quem é esse autor. Tem o plágio parcial também, que esse pega de vários autores e também não cita nenhum deles. E o plágio acadêmico, que pode utilizar várias coisas que se existem em outros ambientes ali da própria faculdade, como gráficos, músicas de autores e assim por diante. E existe também a citação da citação, né? Que cita uma coisa e assim por diante.
E também o autoplágio, que você já fez algum trabalho, já fez uma própria citação e você não argumenta, não fala com respeito a essa própria citação nesse novo trabalho que você está fazendo. Não se sabe de onde que veio aquela expressão, mas ela já existia, você já tinha utilizado ela anteriormente. Então, isso mostra que é necessário nós darmos o devido crédito às pessoas, né? E realmente isso é algo preocupante, né? Falando um pouco com respeito ao meu pensamento nesse sentido, porque isso faz com que os próprios alunos não se desenvolvam, não aprendam realmente o que é necessário e também acabam não sendo pessoas argumentativas, não entendo plenamente a matéria, isso pode dificultar futuramente também na própria aplicação dessas matérias na própria vida cotidiana, na prática de educação física. Tá bom? Então esses seriam os 2 podcasts escolhidos e essas seriam as informações que eu gostaria de passar a respeito disso.